Oi, gente, vamos aí para mais uma videoaula dentro daquela temática que eu já havia comentado com vocês, que é a abordagem sobre o uso, sobre o emprego de algumas palavras na escrita. Na videoaula passada, a primeira que nós tivemos, nós falamos sobre o uso dos porquês. Agora, nós vamos aqui escolher para trabalhar mais algumas palavrinhas. Vamos lá a elas. O mas, mais, mas, senso e senso. Tá vendo? Quando a gente fala, né, na oralidade, parece que é tudo igual, né? Parece que a pronúncia é a mesma. Mas a gente percebe aqui na escrita que a escrita tem aí uma certa diferença. Vamos ver quando a gente usa uma, quando a gente usa outra. Vamos começar aqui. A gente vai começar pelo mas. Essa palavrinha aí, ela é utilizada para indicar uma oposição entre duas ideias. Geralmente você vai ter uma ideia positiva e uma ideia negativa. Ela é uma palavra de ligação. A gente usa muito no dia a dia, aí na nossa vida real. Não é uma palavrinha que fica guardada, trancada lá na gaveta dentro do livro de gramática. É uma palavrinha muito corriqueira aí no nosso uso. Mas é muito bacana a gente prestar atenção nesse uso, porque enquanto professora, durante todos esses anos aí que eu já dou aula, eu percebo que é uma confusão tremenda com esse mas. A maioria, né, das pessoas, quando vão escrever, eles tendem a utilizar o mais com i, mas nesse sentido está errado. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Aquele tênis é lindo, mas é muito caro. Esse mas, quando a gente dá uma ideia de oposição, ele é mas, não tem nenhum i aí no meio, não. Por mais que na fala, às vezes a gente dá uma arrastada aí no i, ele não existe na escrita. Aquele tênis é lindo, mas é muito caro. Tá vendo que você tem uma ideia positiva? Qual que é a ideia positiva? O tênis é lindo, isso é algo de positivo. Qual que é a ideia negativa? Ele é muito caro. Tá vendo aqui, ó, como o mas, ele entra como uma palavra de ligação? Por que é uma palavra de ligação? Ele liga duas ideias. Qual que é a primeira ideia? O tênis é lindo. Qual é a segunda ideia? O tênis é caro. A primeira ideia é positiva, a segunda é negativa. Essa palavrinha de ligação, que liga duas ideias, na gramática ela é chamada de conjunção adversativa, tá? Agora, outro exemplo aqui. Corri para a reunião, mas cheguei atrasada. Tá vendo como na fala a gente tende a colocar esse i no meio, um i que não existe na escrita? Ele pediu a noiva em casamento, mas ela não aceitou. Triste, né? Paciência. Tá vendo como o mas é uma palavrinha de ligação? Ideia positiva, ele pediu a noiva em casamento. Ideia negativa, pelo menos para ele, ela não aceitou. Então, o mas, ela é uma palavrinha que estabelece uma oposição entre duas ideias. Você tem uma ideia positiva, tem o mas, e depois tem uma ideia negativa. Na escrita, as pessoas colocam um i, mas não existe. É mas, sem o i, tá? Olha, eu posso estar sendo até um pouco precipitada em dizer, mas dos enganos de ortografia que eu vejo, dos erros de ortografia que eu conheço, talvez esse mas aí seja o mais cometido, certo? Então, o mas, ele é sem o i. Nesse caso, quando ele dá essa ideia de oposição, certo? Vamos lá agora, quando é que a gente usa o mais? Esse mais aqui pode usar com i. Esse mais é quando ele dá uma ideia de soma, de adição, quando ele faz uma comparação entre duas coisas ou duas pessoas, quando ele transmite um estado, uma noção de superioridade. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Tá vendo como ele soma aqui? Aqui, exatamente, literalmente, ele está fazendo uma soma, né? 1 mais 1 é igual a 2. Agora aqui, João é mais alto que seu irmão mais velho. Eu tenho uma comparação. São Paulo é o mais rico dos municípios do estado. Tá vendo? Aqui uma ideia de superioridade. Aqui uma ideia de soma. Aqui uma ideia de comparação. E aqui uma ideia de superioridade. São Paulo é o mais rico dos municípios. João é mais alto que seu irmão, mais velho, né?
1 mais 1 é igual a 2. Então, esse mais com i, ele existe nessas condições, não naquele primeiro mais lá que a gente falou, certo? Agora, o mas, tem o mas com acento, sem i e com acento. Que raio de mas é esse? Esse mas com acento, ele é o contrário da palavra boas. Ele expressa uma característica, a característica de ser má, ou no caso, no plural, característica de serem más. Olha os exemplos aqui. Ao longo da vida, encontraremos pessoas más, mas também pessoas boas. Eu até coloquei esse exemplo aqui proposital. Ao longo da vida, encontraremos pessoas más, ou seja, pessoas que não são boas. Aqui eu tenho uma ideia negativa. A gente vai encontrar com pessoas más. Mas também, olha esse mas aqui dando oposição, sem acento, sem i, mas também pessoas boas. Essa é a ideia positiva. Então, esse mas aqui, ele vai sem acento, porque ele está no meio de duas ideias, uma ideia negativa e uma ideia positiva. Mas esse mas aqui, ele é com acento, por quê? Porque ele é o contrário de boas. Ao longo da vida, encontraremos pessoas más, que não são boas, mas também pessoas boas. Mas com acento, é o contrário de boas, certo? E mas, sem i e sem acento, ele une duas ideias, uma positiva e uma negativa, ou uma negativa e uma positiva, que é o caso aqui. Outro exemplo. Dizem as más línguas que o ator da novela das 9 se separou da esposa. Eu não sei, tá? É só um exemplo. Dizem as más línguas, porque se fossem boas, elas não iam fazer fofoca. Dizem as más línguas que o ator da novela das 9 se separou da esposa. Então, o mas com acento é o contrário de boas, certo? Vamos lá para outra palavrinha aqui. A palavra senso com S, ela é sinônimo de discernimento, de entendimento, de sensatez. A palavra senso com S, ela tem relação com o comportamento das pessoas. Esse senso com S tem a ver com comportamento. Olha aqui, todos adoramos o seu senso de humor aguçado. Ou seja, todo mundo gosta de uma pessoa com bastante senso de humor, né? Então, quando a gente está falando em senso de humor, é uma questão de comportamento, certo? Então, esse senso que fala do comportamento das pessoas é com S. Outro exemplo, você não possui nenhum senso crítico quando faz comentários sobre política. Muita gente, né? Parece que perde o senso crítico aí. Então, o senso, que é comportamento das pessoas, ele começa com S, tá? Outro exemplo, é muito pedir um pouco de bom senso? O que é bom senso, na verdade? Uma pessoa que tem bom senso é uma pessoa justa, é uma pessoa que pensa e age, né, a partir de uma lógica, a partir de um pensamento, né? Ter bom senso é ser uma pessoa que pensa antes de falar, é uma pessoa que age com clareza, que age com justiça. Então, quando o senso estiver falando sobre o comportamento das pessoas, ele começa com S. Agora, vamos para lá. Já o senso que começa com C é uma espécie de pesquisa. Eu não sei se vocês já viram. Sabe quando vocês estão ali, ou no centro da cidade, vamos pensar no centro da cidade de Santo André, que tem ali uma avenida principal. Vocês estão lá no centro de Santo André, no calçadão, tem um calçadão, né, no centro de Santo André, não tem? Aí alguém te para fazer, assim, uma pesquisa. Né? Aí ele vai perguntar, né? Vai fazer uma pesquisa sobre os seus, sei lá, o seu dia a dia, vai fazer uma pesquisa sobre os seus hábitos, tudo que tiver relacionado à pesquisa é senso com C, né? Olha aqui, recenseamento. O que é recenseamento? É a mesma coisa, é fazer um mapeamento. Por exemplo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O que ele faz aí? Ele bate, a cada 10 anos, é realizado o censo, que é uma pesquisa. Ele bate na casa das pessoas, de porta a porta, são pessoas credenciadas, né, que estão credenciadas pelo IBGE, a fazer pesquisa, por exemplo, quantas pessoas tem nessa casa? Quantas pessoas trabalham com carteira registrada? Qual a renda da família?
quantas crianças têm menores de 10 anos, quantas crianças têm menores de 5 anos. Então, esse tipo de pesquisa que o IBGE faz, na verdade, é para traçar um perfil do povo brasileiro. O que eles conseguem perceber fazendo o censo do IBGE? Por exemplo, que no último censo, em relação ao censo atual, as pessoas têm tido menos filhos, ou então o número de pessoas com carteira assinada diminuiu. Então, quando eles vão fazer esse tipo de pesquisa que tem relevância, aí a gente chama de censo, certo? Por exemplo, aqui, no último censo realizado, é possível perceber que a idade média da população aumentou bastante, o que significa que as pessoas estão vivendo mais. Então, eles vão perceber, nossa, de tantas casas que a gente entrevistou, a gente percebeu que o número de idosos acima de 70 anos aumentou em relação aos últimos anos. Ou então, esse exemplo aqui, com base nos dados de 2010, podemos entender melhor o padrão de qualidade de vida da população brasileira. Porque eles perguntam mesmo, em relação a padrão de vida, tem aparelho computador em casa, tem ar-condicionado, tem máquina de lavar. Então, o censo, né, que é feito aí pelo IBGE de 10 em 10 anos, ele traça o perfil da população brasileira, se mudou e em quais aspectos mudou. Ah, hoje em dia o brasileiro vive mais, ou então hoje em dia o brasileiro tem menos filhos, ou então a renda por família aumentou. Então, esse tipo de pesquisa, que a gente chama de recenseamento, é chamado de censo, e esse censo é escrito com C, certo? Censo que tem a ver com pesquisa é com C, ok? Então, vamos lá. Onde nós chegamos? Chegamos ao final, gente, dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu também espero que tenha agregado algum valor de conhecimento para vocês. E aqui só tem uma mensagem: estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, eu acho que o primeiro degrau que a gente sobe quando a gente está estudando não é só o degrau que abre aquela porta para aquela porta para um bom emprego, a porta para uma boa colocação profissional, é uma porta que abre dentro da gente, né? Então, não é uma coisa que se abre, que nos projeta só para o mundo exterior. Eu acho que é uma porta que nos projeta para um crescimento interior também, certo? Então, nós terminamos essa videoaula e, mais uma vez, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Grande abraço!